E eu vou dizer para vocês, vocês não vão encontrar nenhum lugar que diga as coisas que você vai ouvir aqui. Você pode encontrar que digam coisas melhores, mas as que serão ditas aqui, não. Não. E aqui eu quero me associar a vocês nesse curso pelo amor à língua, pelo amor ao conhecimento linguístico. Eu quero me comprometer com vocês a crescermos juntos. Quero convidar vocês a estarem comigo. Os que farão o curso conosco receberão a mensagem na nossa plataforma. Mas permita-me apresentar para vocês o conteúdo e a bibliografia. Pessoal, então vamos lá. O que é que nós vamos estudar? Vamos lá. Primeiro, vamos começar na próxima aula. O tema de número 1 será uma obra ou um texto de Immanuel Kant, intitulado O que é o Iluminismo. Nós vamos ler esse texto, porque é um texto que, embora tenha sido escrito no século XVIII, 1784, mas é um texto de uma excelência e de uma atualidade jamais vista. É o Rogério. Ele, quando se deu com esse texto, que é Iluminismo, de Immanuel Kant, ele ficou assim, quase que uns 2 meses, com êxtase, tomado pelo espírito apofântico, de uma maneira, e ele falava assim: Alexandre, mas como pode um texto desse ter sido escrito em 1784 e nós hoje não temos, não é nem acesso nós temos, mas não temos conhecimento desse texto? Por que não temos conhecimento desse texto? Porque nossos professores nunca disseram que eles existiam. Muitos deles, não, mas eles podem falar a nível de, pessoal, lê esse texto em casa, não dá nada. Mas também muitos deles não sabem que existem. Tem esse detalhe, existe o texto. Outros sabem, mas dá trabalho você querer ensinar alguém. São poucos os professores que querem ensinar de fato. São poucos. Que têm amor não à profissão, mas têm amor por pessoas. A profissão vem em segundo lugar. Porque até mesmo sendo deficiente na própria profissão, se você ama pessoas, você fará com excelência. Porque tem um ser humano na sua frente. Você é um tutor, você é um arrimo. Você é um pedagogo daquele indivíduo. Você tem que pegar na sua mão e elevá-lo para pelo menos o nível em que você se encontra. Então, o primeiro tema que nós vamos estudar no nosso curso é a democratização do conhecimento por meio da leitura. Olha que tema bonito, hein? Puxa, dá até para ficar arrupiado. A democratização do conhecimento por meio da leitura. O que é iluminismo? Na nossa aula a gente passa no mínimo uns 15 minutos explicando só essa frase, sem ler o texto. A democratização do conhecimento por meio da leitura. Quando eu falo essa frase, esse nome desse tema, vocês acham bonito o tema? A democratização do conhecimento por meio da... Vocês acham bonito ou não? Mas vocês param um segundo, um minuto para pensar. A democratização do conhecimento. Então, o conhecimento precisa ser democratizado. O que é democratizar um conhecimento? O que isso quer dizer? O conhecimento é aquilo que é necessário, mas ele pode ser um conhecimento que não está democratizado. Ou seja, o povo não tem acesso ao conhecimento. E qual é a chave que dá o acesso ao conhecimento às pessoas para que você democratize o conhecimento? Por meio da leitura. Não existe conhecimento sem leitura, não existe emancipação humana e intelectual sem leitura. Ponto. Aí você escolhe ser um escravo a vida toda a ganhar a sua autonomia, a sua emancipação. Enquanto ser humano, tá bom? É o primeiro tema. Nós vamos tratar aí, passar pelo menos umas 4 aulas nesse primeiro tema. O segundo tema, quando eu falo tema, não são aulas, tá? Talvez cada tema pode durar 4 aulas, 5 aulas, não importa. Quantas aulas forem necessárias. O segundo tema, nós vamos abordar este livro aqui, livro pequeno, mas um livro de uma excelência, de Émile Faguet. É um escritor francês que escreveu o livro A Arte de Ler. Quem quiser adquirir esses livros, pode e deve, é muito interessante, porque nós vamos fazer uma abordagem em formato de aulas destes livros, mas não temos como explorar todo o livro, porque senão, se nós formos abordar todos os livros da bibliografia, a gente não consegue ficar aqui menos de 4 anos, né? Então eu vou abordar com vocês aquilo que é estrutural,
que é mais importante. Mas se você quiser aumentar ainda mais o seu entendimento, você poderá adquirir o livro. Eu não vendo este livro, tá bom? Vão comprar no Amazon, na estante virtual, onde vocês quiserem comprar. Então não é propaganda, é com fins financeiros, tá? A Arte de Ler, de Emily Faguet, será o nosso segundo tema. O nosso terceiro tema será baseado neste livro, intitulado Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Este é um livro clássico e é o livro de referência em todos os cursos de leitura no Brasil. Embora sejam poucos os cursos, mas nós vamos também passar por esse livro chamado Como Ler Livros. Agora, quando eu comprei esse livro, ou melhor, quando eu ganhei este livro quem me deu foi o Gilson, por sinal, porque eu tinha conhecimento do livro, mas ainda não o tinha lido na sua integridade, né? Aí o Gilson me presenteou com esse livro, mas não foi bem um presente, ele comprou para ele. Aí eu pedi emprestado para dar uma folheada e não devolvi mais. Aí um dia eu falei para o Gilson, pois é, esse livro está lá em casa. Aquela conversa mole, ele falou, não, é seu, eu te dei. E deu, sabia não, mas eu estou muito feliz pela doação. Bem, aí quando eu fui ler o livro, na sua totalidade, eu me deparei com uma questão. O camarada quer me ensinar a ler livros e escreve um livro para eu ler, para aprender a ler o livro que ele escreveu. Como é que eu vou ler o livro dele se eu não sei ler livros e ele quer me ensinar me dando um livro? O que significa isso? Que se uma pessoa não habilitada na leitura pegar esse livro para aprender a ler, não aprenderá. Ele precisará de alguém habilitado na leitura que leia para ele e explique para ele. Não é que a pessoa não habilitada não saberá ler, ele vai ler, mas não vai guardar nada, não vai entender pouquíssimas coisas, vai ficar ali, pois é, tá bom, né? Mas nós vamos estudar também esse livro, Como Ler Livro, do escritor Mortimer Adler. Depois, em quarto lugar, o quarto assunto que nós vamos estudar são os tipos de leitura. Olhem para mim, pessoal. Gente, se vocês não entenderem que existem 3 tipos de leitura, uma chamada leitura estética, outra a leitura política, outra a leitura heurística. Se você não sabe diferenciar os tipos de leitura, você vai morrer escravo, sobretudo da religião. Sobretudo da religião. Vamos estudar, portanto, os 3 tipos de leitura, estilística, política e heurística. O quinto tema que nós vamos abordar no nosso curso é a estrutura lógico-gramatical do texto. Todo texto tem uma estrutura. Essa estrutura é uma estrutura lógica. E essa lógica é uma lógica gramatical. Então você vai aprender a pegar uma frase, digamos, e na medida que você muda de lugar os termos da oração, você consegue alcançar nuances de significação e de impactos diferentes. E se você não sabe essas nuances, esses impactos que as mudanças geram, ao ler um livro, vocês leem e não percebem o impacto que aquela leitura poderia produzir, porque você acha que tudo é uma coisa só, e não é. Então, para tanto, teremos um tema chamado estrutura lógico-gramatical do texto, baseado esse tema neste livro de Otton Garcia, chamado Comunicação em Prosa Moderna. Com todo respeito a todos os gramáticos e filólogos do Brasil, eu diria que se você quiser um dia na sua vida comprar uma gramática, e se você puder comprar só uma gramática e não 2, essa não pode faltar na sua estante. Comunicação em Prosa Moderna é uma gramática diferente e diferenciada e completa e magnífica e esplendorosa. Ela te ensina tudo o que você precisa saber de gramática, sobretudo te preparando para escrever o melhor texto da sua vida. Tem que beijar o livro. Tem que beijar o livro. Toda vez que você comprar um livro, beije o livro, porque o conhecimento é uma relação de amor e o beijo é uma expressão de afeto. Se você não ama o conhecimento, não ama o livro, não beija, não abraça, não dorme com ele, não acorda com ele, não caga com ele. Cagar todo mundo. Para de bobagem, não estamos em culto também não. Só lembrando, tá? Aqui eu falo bobagem. Aqui não é culto. Eu só não falo palavrão, mas de vez em quando sai mas não é costume.
Aqui eu sou professor, aqui não é culto, aqui não é igreja. Aqui eu falo o que vem na minha cabeça. Tá bom? Eu não gosto, então vá para a Assembleia de Deus. Tá aí, pessoal, ó. Anotaram? Então nós vamos estudar um pouco esse tema chamado estrutura lógico-gramatical do texto baseado em comunicação em prosa moderna de Otton Garcia. Sexto tema, vamos estudar um capítulo, apenas um capítulo do livro Aristóteles em Perspectiva. É um livro do professor Olavo de Carvalho e o tema é os 4 discursos. E eu preciso fazer um adendo aqui. Abra o seu coração. Eu não gosto de Olavo de Carvalho. Eu não quero saber se você gosta dele. Eu vou trazer um texto que ele escreveu sobre Aristóteles. Perfeito? Dá o texto dele. Não vamos entrar em nuances ou em meados políticos, né? Bobagem, aqui não tem nada a ver. Existe o Olavo de Carvalho político, existe o Olavo de Carvalho pensador. Nós vamos nos ater à questão filosófica dele. Ponto final. Nada de política, tá bom? E lembrando que leitor lê tudo e ler de tudo. Leitor que fala, eu gosto desse, não gosto daquele, você não gosta do conhecimento, você gosta de partido, você gosta de dogma, você gosta de ídolos. O conhecimento não é da direita, nem da esquerda, nem de evangélico, e nem de católico, nem de ateu, nem de crente. O conhecimento é da humanidade. E você não pode ter preconceito de ler nenhum tipo de livro. Esse cara foi um ateu que escreveu. Está com medo de ler o livro dele? Sua fé está pequenininha? Está com medo de desviar? Então, fica na igrejinha mesmo. Bem, sétimo tema que nós vamos estudar, hermenêutica filosófica. Ou aqui, no sétimo tema, começa a parte de hermenêutica. Hermenêutica filosófica, neste livro aqui, chamado Interfaces da Hermenêutica. Esse livro aqui é um achado, né? O autor dele é Louis Holden. Por favor, não confundirem com Huberto Holden. O sobrenome é o mesmo, mas o nome é diferente. Aqui é Louis Holden, Interfaces da Hermenêutica. Esse livro foi um achado, caiu na minha mão por acaso, mas é um livro de uma dimensão extraordinária, porque ele abre todo o horizonte perceptivo de George Gadamer, apresentando para nós a filosofia, a hermenêutica filosófica de Gadamer, tá bom? Esse livro aqui, um amigo comprou pensando se tratar de Huberto Holden. A pessoa comprava tudo de Huberto Holden, a época estava virando febre, aí ele comprou, aí quando foi ler, falou, mas que tem nada a ver com Huberto Holden não? Aí ele, é Louis Holden, rapaz. Alexandre, você conhece aqui, tá, os livros? Não. É bom? Ele falou, estou vendo aqui, tá, é bom, mas depois você me empresta. Falou, não, pega para você. Aí, obrigado. E foi magnífico, nós vamos estudá-lo também, como introdução à hermenêutica filosófica neste livro Interfaces da Hermenêutica de Louis Holden. Oitavo tema, vamos ver conceito de ironia socrática e jogo hermenêutico. Olha, bonitos temas, né? Conceito de ironia socrática e o jogo hermenêutico, baseado esse tema numa tese de doutorado de ninguém nada mais que Søren Kierkegaard. E é um cara fantástico, filósofo cristão norueguês, de uma dimensão que escreveu O Desespero Humano, né? Obras magníficas. E nós vamos estudar, pelo menos, a ideia central da sua tese de doutorado. Tá bom? Eu consegui adquirir, acho magnífica, que nos leva à compreensão profunda da hermenêutica filosófica, introduzindo o tema ironia socrática e jogo hermenêutico, que é onde a coisa começa a pegar fogo e você começa a se sentir um hermeneuta, um filósofo. Você sai daqui pensando que você é filósofo já, né? É maravilhoso. Penúltimo, nono tema, uma configuração entre a amizade aristotélica e a dialética dialógica, também baseado em Interface da Hermenêutica de Louis Holden. E por último, na parte 10, nós encerramos nosso curso com exercícios de leitura. Nós trazemos textos de Machado de Assis, de João Guimarães Rosa, textos de Manuel Bandeira, uma variedade de textos, não são muitos, porque as leituras dos textos são densas, são longas, né? Padre Antônio Vieira, mas são os clássicos da literatura e da filosofia.
para quê? Para exercitarmos nossas leituras. Ou seja, você vai pegar um texto juntamente comigo e nós vamos ler o mesmo texto na mesma hora, juntamente, para você sentir o impacto da leitura. E se eu falar aqui, se eu ler o texto para vocês e você não balançar assim na cadeira aí, eu duvido. Eu duvido. Nós vamos ler textos aqui como, por exemplo, o texto, o conto de Edgar Allan Poe, O Gato Preto. Já ouviu os murmúrios aí? Como é que é? O Gato Preto de Edgar Allan Poe. Chorou? Vale a pena você chegar em casa e lê-lo. O Delírio de Machado de Assis, os poemas de Manuel Bandeira, os contos de Guimarães Rosa, Fita Verde no Cabelo de Guimarães Rosa, enfim, exercícios de leitura. Então, assim, não há muito o que fazer agora. Eu só apresentei para vocês o curso, a grade curricular é essa, a nossa bibliografia é esta, tá bom? E está aqui, portanto, apresentado. O que eu quero é convidar vocês para fazerem o curso conosco. Agora, pessoal, atenção, quem quer se inscrever no curso virtual, participar pela internet, precisa acessar o site, anota aí, www.devoltapalavra.com.br, e você vai abrir na página, no site do Ministério de Volta à Palavra, DEVAP, tá bom? Então, está aí